Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo. O assunto é semicondutores, componentes importantes na área de automação. Você está vendo aqui? Esse é o componente, um diodo duplo. Observe a posição do diodo. Ele tem a capacidade de conduzir nos dois sentidos, tanto do ânodo 2, sentido ânodo 1, como ânodo 1, sentido ânodo 2. O controle do triax, esse é um triax, é controlado pela porta, que é o gate, em que você pode aplicar uma tensão em miliamperes e controlar a saída, certo, de cargas de alta potência, dependendo da capacidade desse componente. Tanto que ele é usado para controle de motores, como soft start, tá? Iluminação controlada manualmente, como controle de iluminação residencial DAIME. Também e na indústria para controle de cargas, um componente muito útil. É bom a gente poder entender um pouco sobre o triax. Então, gente, se você manter uma carga, digamos assim, no ânodo 2, valor X, digamos o motor monofásico, outro ponto ligado ao neutro, você pode controlar a velocidade desse motor através de frequência, pulsos de frequência nesse ponto, corrente insignificante, como eu digo assim, miliamperes, ou aplicando a tensão. Pode ser ajustada de uma forma gradual, ou também você pode controlar esses valores com tensão também. E tensão corrente em miliamperes. Então, para controle de motores, o soft start ele trabalha, no caso, o soft start alimentação trifásica. Para motores trifásicos, ele trabalha com 3 componentes desse ou mais, dependendo da potência. Se você acrescentar um triax em paralelo com outro triax, você está dividindo a corrente em partes, dividido por 2, e essa capacidade também aumenta no momento que você divide um triax em paralelo com outro. Isso serve também para uma configuração transistorizada, um valor X de corrente na capacidade de um transistor. Ao ser ligado em paralelo com outro, essa corrente passa a aumentar. Amplificadores de áudio também usam essa configuração. Então sabemos que o triax serve para controles de cargas elétrica, pode trabalhar com tensão alternada. Ok? Então nosso segundo componente da família semicondutores é o SCR. Temos o SCR, retificador controlado de silício. Temos o ânodo e o cátodo. Ao aplicar uma tensão nesse ponto, você vai ter na saída um valor zero quando você não estiver alimentando a porta, que é o gate do controle do SCR. Então no gate você deve pôr uma tensão também, essa tensão em miliamperes, certo? Ele, no momento que você pôr uma tensão nesse ponto, ele vai partir
começa a conduzir. O SR também é usado para controle de fontes de alimentação, usado como proteção e por retificação controlada, onde você pode controlar essa retificação por controle, pulsos ou proteção. Para testar o SR, se ele está conduzindo, você aplica a atenção aqui, põe um componente de carga aqui, pode ser um LED ou mesmo uma lâmpada, com a capacidade compatível com a tensão que você está usando. Então você vai aplicar desse ponto, você vai tirar uma amostra de tensão desse ponto, de preferência usando um resistor de 1K2, por exemplo. Você vem com um ponto para fazer um teste básico, tira uma amostra desse ponto de tensão onde você está alimentado via resistor de 1K2 e dá um toque momentâneo nesse ponto aqui. Nesse momento, se ele estiver em boas condições, a lâmpada vai acender. Ele é um teste básico, simples, fácil de testar. Só você fazer isso, quando você tocar e tirar, ele vai estar armado, estar chaveado, conduzindo, certo? Essa é uma forma simples. Se você for testar com um multímetro, você vai pôr a ponteira preta e a vermelha nesse ponto. O ponteiro não vai mostrar continuidade. Se você inverter, também não vai mostrar continuidade. Essa continuidade no sentido ponta preta nesse ponto e ponta vermelha nessa. Como eu falei, a ponta preta é sempre a positivo da bateria do multímetro. Então, ao aplicar a ponta preta, você está aplicando a tensão positiva nesse ponto, fazendo com que o SR venha conduzir se você aplicar uma tensão momentânea nesse ponto. Ele vai conduzir e vai passar a mostrar que está em boas condições. Então, se você fazer esse teste e ele não conduzir, mostra que ele está aberto. E se por acaso no multímetro você testar nos dois sentidos, ele dá continuidade, é porque está em curto, ok? Então essa é a forma simples de testar o SCR, retificador controlado de silício. Pessoal, temos na família de transistores, temos transistores de potência, tem outros tipos de potência, vários tipos, né? Usado para amplificadores de áudio, regulagem de fonte de alimentação, mas muito comum na indústria você vê esse tipo de transistor aqui, o 2N3055, tanto nesse tipo aqui em silício, nessa parte moldada em silício, então esse ponto para fixação ao dissipador, como esse tipo aqui que vocês estão vendo é de metal, né? Tem esse formato aqui. Esse ponto onde você pode optar em conectar. Nesse caso, se você for fazer uso, em 2 furos, coletor a parte viva, tensão, deve ser usado mica para proteger essa parte metálica da parte de dissipação, onde você vai fixar. Os pontos base virado em direção ao seu rosto, você vai ver a base sempre do lado esquerdo e o emissor sempre do lado direito. Esse serve para a posição do 2N3055. Para o 2N3055 nesse formato, contando da parte esquerda para a direita, base, coletor do meio e emissor na direita. O coletor vai estar sempre em contato com esse ponto aqui, e a parte metálica do transistor. Tem um coletor com multímetro, você vai ver que tem um contato com essa parte, ou a parte traseira, onde tem a parte metálica, onde você vai pôr pasta térmica para resfriar. Deve ser colocado também uma mica para esse tipo de transistor, para proteger que ele tenha contato elétrico da fonte diretamente com o dissipador. O chip também tem o mesmo conceito em dissipação. Essa parte é ligada ao coletor.
Alguns modelos ele não tem contato metálico, por ser totalmente nessa cobertura em silício preta. E você pode colocar direto no dissipador. Tem alguns modelos sem a necessidade de mica, apenas com a pasta térmica. Esse modelo com a parte metálica há uma necessidade do uso da mica. Então, pessoal, temos uma posição bem parecida do tipo 50 para o 23055 nas bases, coletor e emissor, certo? Temos o símbolo. O símbolo aqui, como vocês estão vendo, NPN e PNP são transistores que trabalham com amplificação negativa, e esse trabalha com amplificação positiva, usado em amplificador de rádios. Esse modelo aqui se chama par complementar. Cada transistor NPN tem um par complementar que é um PNP. Então, para fazer um teste desse transistor, para você saber as condições, você vai simular mais ou menos esse. Eu fiz aqui diodos ligados em série nesse formato e nesse formato inverso. Então, se você observar, você põe a ponta preta nesse ponto aqui. A ponta preta do seu multímetro ela não vai conduzir nem para o sentido emissor, nem para o sentido coletor. Esse tipo de teste aqui serve para você considerar o PNP. No caso, essa base ponto base. Vamos simbolizar aqui os elementos. Então, pessoal, simbolizando os elementos, base, coletor e emissor aqui. Como eu falei sobre o teste, você aplicando a ponta preta, que é a ponta do multímetro, positiva, que é da bateria, sempre memorize, lembre-se disso, que a ponta preta do multímetro, em caso de teste, para você testar, deve considerar como a ponta positiva e a de cor vermelha a negativa, porque ela está conectada, a preta exatamente no polo positivo da bateria interna do seu multímetro, e a vermelha no ponto positivo, no ponto negativo da bateria interna do seu multímetro. Então, quando você aplica a tensão nesse ponto, em função dos diodos, ele não vai conduzir nem nesse sentido, nem muito menos nesse, nem para emissor, nem para coletor. Então serve para o teste de transistor NPN. Você, ao colocar a ponta preta nesse ponto e levar a ponta vermelha a esse ponto, não vai haver nenhuma deflexão do ponteiro do seu multímetro, ele vai permanecer parado, nem muito menos para esse. Esse é um teste de efeito, um exemplo para o efeito de teste. Aí você vai concluir que não há condução nesse sentido. Não quer dizer que o transistor vai estar bom. Você deve inverter a situação das ponteiras. Então, o que acontece? Ao aplicar a ponta vermelha negativa nesse ponto e ao aplicar a ponta preta, a tensão vai conduzir via emissor, certo? Para a base. Aí você vai ver uma deflexão do ponteiro, porque vai haver uma condução de tensão. E nesse sentido também vai conduzir, porque você viu o que você fez. Colocou a ponta preta vermelha nesse ponto e aplicou tensão nesse lado. Então você polarizou diretamente o diodo interno do transistor, que na verdade é a formação física interna dele. E ao fazer para o coletor também polarizou diretamente. Então você vai ter uma condução. Com a ponta vermelha nesse ponto, vai conduzir. E com a ponta vermelha nesse ponto, você vai conduzir. Preta nesse ponto vai conduzir. Então, o que acontece? Deu para você perceber que o ponteiro houve uma condução. Você testa, finalizando, você testa apenas coletor para emissor, que deve estar em aberto no sentido, põe a ponta preta nesse ponto e a ponta vermelha nessa, você vai ter você não vai ter uma condução. Digamos que você está deixando esse ponto e esse, certo? Então você vai aplicar uma tensão nesse ponto. Digamos que põe a ponta preta nesse ponto, a tensão vai conduzir, vai chegar até esse ponto e parar. Ela não vai mais adiante. Então, ao você colocar a ponta vermelha nesse ponto, ela não vai passar em função da posição do diodo. Então, você vai ter uma resistência
altíssima nesse ponto. Se você colocar o multímetro na escala de vezes 10, você vai ter um leve avanço. Quando você vai inverter, você vai ter uma resistência infinita. Para o teste do NPN, a explicação é a mesma, mas só que com o resultado inverso. Ao aplicar a ponta preta nesse ponto que é positivo, ao observar a posição do diodo, vai ter condução nesse sentido para o emissor e vai ter condução nesse sentido. Então o ponteiro do galvanômetro ele vai avançar um pouco. Então você põe a ponta preta nesse ponto, vai conduzir sentido coletor. Quando você pôr a ponta vermelha aqui, vai dar uma continuidade. Quando você pôr a ponta vermelha nesse ponto, vai dar uma continuidade. Você inverte, põe a ponta vermelha, e nesse caso aqui já não vai conduzir. E você tem o sinal negativo nesse ponto, o sinal negativo não passa através do ânodo do sentido cátodo. Então, a ponta vermelha nesse ponto não vai conduzir. Para esse ponto não vai conduzir. Se conduzir, o seu transistor está defeituoso. Então, ao fazer isso, você vai por as pontas vermelha e preta nesse sentido, medir a resistência entre coletor e emissor. Essa você é um teste de fuga. Se houver um avanço muito grande do ponteiro, vai detectar que ele está defeituoso com fuga e pode queimar em funcionamento. Então você mede, no sentido ele vai dar um leve avanço, mostrando a fuga na escala máxima de 10 vezes 10. Você inverte, ele vai dar uma resistência infinita. Esse é o teste também para o emissor e coletor para medir fuga. Espero que vocês tenham entendido o teste. Eu vou fazer um vídeo animado para a gente fazer um teste mais na frente para teste de transistores e componentes, para você ficar mais por dentro dos testes de transistores. Mais alguns exemplos sobre semicondutores. Nós temos aqui o FET. Temos FET para potência elevada e temos FET para potência menor. Então, observe a aplicação na automação do MOSFET e do FET também usado em inversores. Esse tipo, como você vai ver vendo aqui, MOSFET IGBT, tá? São transistores totalmente controlados no caso de inversores de frequência. Usado MOSFET para controlar potência de carga e velocidade. No caso do inversor de frequência, tem uma unidade de comando, a parte da CPU interna, são processadores projetados para desenvolver os parâmetros no momento que você programa, faz uma programação na interface homem-máquina localizada na frente do seu inversor, certo? Ou nos contatos diretos do inversor, e as funções também por potenciômetros e chaves, né? A unidade de comando interna, os processadores vai fazer todo esse processo de inversão, frenagem, rampa, todo o processo de velocidade e ajuste através dos transistores de potências ou esses MOSFET. Aqui eu tenho uma configuração para motor monofásico, mas para motores trifásico o conceito é o mesmo. São usados para inversores de frequência, para você ter uma ideia da utilidade desse componente na indústria. Temos o FET, MOSFET de potência aqui, usado muito em amplificadores de áudio de alta fidelidade. Quando você adquirir um amplificador com MOSFET na saída, pode ter certeza que você está adquirindo um equipamento de alta fidelidade. Esse transistor aqui, no caso de amplificação de áudio, ele só perde para a válvula.
está na frente de todo esse equipamento transistorizado. Esse aqui é o MOSFET, o melhor na área de reprodução de áudio, mas também muito usado na indústria. Então, como funciona o controle, pessoal? Ele pode funcionar com uma chave e pode funcionar com controles também, como é o caso do inversor. Ao você aplicar um sinal de frequência aqui, essa frequência sendo ajustada de forma gradual, de 0 a X, no caso do inversor, 60 e até 120 Hz, quando você regula a velocidade do motor. Essa frequência, ela vai, a tensão vai sendo liberada no dreno, certo? A corrente vai fluindo via S, que é fonte, via dreno, e vai regulando esse valor de tensão na saída, através de um pulso controlado no gate, que é a porta de controle do MOSFET. E para esse caso aqui também nós temos um MOSFET do tipo P. Você também na setinha saída é tipo P. Essa setinha entrando é o tipo N, certo? Então, canal N, canal P, sempre tenha em mente isso. Pesquise um pouco sobre MOSFET de tipo N e tipo P, a forma de teste. Como eu falei, vai ser feito um vídeo animado para explicar os testes aqui, para você ter noção de como testar de forma segura. Então, eu estou passando só apenas conceitos aqui e funcionamento sobre o MOSFET. Então, eu tenho a porta, que é onde eu aplico uma tensão de controle para controlar a saída de tensão no dreno. Esse ponto dá um ponto sempre ligado à massa, no caso do MOSFET tipo N. No MOSFET tipo P, essa alimentação é inversa. Você vai aplicar uma tensão positiva da fonte no S, e no dreno você vai ter uma liberação de tensão também, enquanto você vai ter que aplicar, ao invés de aplicar um pulso positivo, como eu falei, para trabalhar com chaveamento, você vai aplicar um pulso negativo, nesse caso no MOSFET tipo P. Esse pulso negativo vai liberar, vai chavear e vai liberar a corrente de dreno para o controle da carga conectada ao dreno. Essa é a função do MOSFET, também serve para MOSFET de baixa potência, também é o mesmo, usado em alta frequência, até mesmo em circuito de FM e outros circuitos eletrônicos em uma infinidade. Então, esse, pessoal, é um breve conceito sobre esse componente. Na parte de multímetro eu vou mostrar como faz esse teste, vai ser um teste ao vivo, vídeo, acompanhe o canal, tá? Não deixe de colaborar curtindo e dando seu like aí para incentivar. A gente vai ter aula ao vivo em breve e também sobre montagem de painéis ao vivo. Acompanhe o canal, assine para ficar por dentro das novidades que vai ser sendo postada a seguir. E para finalizar o vídeo, pessoal, nós temos aqui o exemplo da válvula, quem não conhece, quem não já ouviu falar de as válvulas, as válvulas foram usadas no início do descobrimento da eletrônica, onde houve a necessidade de amplificar sinais. Nós temos inicialmente a válvula como um componente semicondutor de maior importância no descobrimento da eletrônica. Foi a válvula inicialmente, em seguida veio a válvula mista, veio o transistor, em seguida veio outros elementos como os processadores, em circuitos integrados, são vários transistores, infinidade de um circuito dentro de uma pecinha pequena, formando o circuito integrado,
ou processador com outra variedade de informações processada internamente por apenas um componente que antes precisava de um espaço enorme para reproduzir uma informação, hoje é feito em um espaço mínimo dentro de um processador. Esses componentes que você vê em um formato quadrado cheio de terminaizinho em sua volta. Isso é um processador e um integrado no formato retangular também de uma função de houve na evolução da eletrônica o integrado que fez com que o tamanho de uma placa eletrônica fosse reduzida significavelmente com a descoberta desse componente. E hoje é preciso você ver milhares de informações digitais, analógica, em todo sentido, até mesmo a internet tudo integrado em apenas uma plaquinha pequena na evolução da eletrônica. Então, inicialmente a gente teve a válvula. Eu vou passar alguns conceitos básicos aqui sobre válvula e mostrando, no nosso caso aqui, um tubo de raios catódico, que é um cinescópio, ou chamado realmente de tubo na forma mais grosseira, digamos assim, tubo de imagem. Então temos aqui o filamento, os elementos, temos o cátodo. Observe que não é usado um K na palavra. Temos o G1, é uma grade, se chama grade de controle. Tem o G2, essa grade ela é uma grade auxiliar, ela auxilia o sentido do feixe eletrônico, a corrente coletada do cátodo, certo? Sentido tela. E temos a grade supressora, que é a última, trabalhando com maior tensão. Essa tensão pode ser controlada pelo foco. Temos as placas de imagem. Essas placas são denominadas placa de deflexão horizontal e a placa de deflexão vertical. Ela tem a função de direcionar o feixe de elétrons em direção à tela. E temos a placa de deflexão horizontal também, que tem uma função, trabalha junto com o vertical. Os dois dependem um do outro para formar a abertura da tela do cinescópio. Temos um ponto aqui, o furozinho superior do tubo, todo mundo já deve ter observado, onde vem uma chupeta, na chupetinha vem do playback lá. Por esse ponto passa uma tensão em torno de, para a TV preto e branco, em torno de 20.000 volts, para a TV a cores aproximadamente 25 a 30 kV, alta tensão com baixa corrente, tá? A corrente desse feixe aqui eletrônico é em miliamperes, por isso que não tem um risco das pessoas que estão próximo ter um acidente em função da radiação que vaza, apesar que a radiação de um cinescópio ela vaza, há um risco de quem esteja assistindo próximo à tela por muito tempo ser atingido por essa radiação consequente da alta tensão. Então se chama segundo anodo do tubo, certo? Segundo anodo do tubo é esse pontinho na parte superior onde você vê chupeta, chama de chupeta, os técnicos de TV chamam de chupeta. Então esses pontos aqui são placas internas vertical e horizontal. Se você observar, tem uma peça em volta do tubo aqui e se chama unidade de deflexão, chama defletora. Ela tem a função, ela tem duas bobinas em separada, bobina horizontal e bobina vertical. Cada um trabalha com a frequência. Essa frequência ela tem a função de gerar um campo magnético aqui controlado de forma a fazer com que esse feixe vá em direção à tela,
feixe de alta tensão, em qual a chupeta está mandando essa alta tensão para dentro do tubo, e nessas duas bobinas na unidade de flexão fazer com que esse feixe seja direcionado em direção à tela. Então, pessoal, o vertical ele trabalha com a frequência de 60 Hz. É uma frequência da rede, também chamada frequência de sincronismo. Temos a frequência do horizontal, trabalha com 15.750 Hz por segundo. Ele tem a função de formar a alta tensão, essa frequência, e também de formar o número de linhas aqui na frente, certo? Vamos fazer um breve cálculo aqui para gente. Bem, pessoal, falando sobre os elementos. Falando sobre os elementos, temos o vertical na frequência de 60 Hz, ele forma a posição dos quadro por segundo. Você tem a velocidade dos quadros como se fosse aquelas máquinas antigas que passam o filme lá em direção à tela, né, nos cinemas. A velocidade daqueles quadros ali são 30 quadros por segundo. No caso do vertical aqui, ele tem uma velocidade igual a 30 quadros por segundo, só que vezes 2. E aí onde se tira a frequência de 60 Hz em direção à tela. O horizontal ele forma o número de linhas, são 625 linhas para a TV mais antiga, que vai formando linhas assim, nesse sentido, o tempo todo assim, 15.750 Hz, uma velocidade espantosa, formando 625 linhas para poder dar um formato de que a imagem está sendo o vertical, sincronizando o vertical para poder que na sua retina você perceba o formato da imagem. Então, se o horizontal parar, você não vai ter imagem. Se o vertical parar, você tem um friso, um traço no meio do tubo, no sentido horizontal, em função da ausência do feixe, em função da ausência do campo vertical. E aqui o feixe é formado pelo horizontal. Então, você precisa, um depende do outro para que a imagem seja apresentada na frente do seu cinescópio. E com relação à função dos elementos aqui, temos o filamento, ele acende, você deve observar um tubo de imagem, ele tem um filamento, acende como se fosse uma lâmpada. A função desse filamento é fazer um aquecimento nesse componente aqui, que é o cátodo, tá? Vai aquecer. Quanto mais quente esse cátodo, mais elétrons ele vai emitir em direção à tela. Certo? Então, todas as informações de imagem está ligada ao cátodo. Ele está ligado aqui no circuito impresso diretamente às saídas, no caso da saída de vídeo para a TV preto e branco, e para a saída TV a cores, temos 3 cátodos, cada um para uma cor diferente: RGB, verde, azul e vermelho. No caso, eles são aquecidos também pelo filamento para mandar a imagem em direção à tela, pois a TV a cores trabalha com 3 cores. Nós temos um exemplo aqui de uma TV em preto e branco. Então, quando aquecido, ele vai emitir elétrons. Aqui nós temos a grade de controle, que a função dela é acelerar esses elétrons em direção à tela, certo? Sempre essa grade de controle está ligada ao seu potenciômetro de brilho. Quando você aumenta no sentido horário, ele vai aumentar o brilho. Você está aumentando uma tensão nesse componente aqui. Esse aqui é G2, grade 2, ela tem a função de auxiliar esses elétrons em direção à tela. Então ele tem uma tensão sempre maior que essa, determinada pelo um potenciômetro localizado na plaqueta do cinescópio, aquela plaquetinha que fica aí
conectada ao cinescópio na parte do tubo, na parte traseira, né? Tem uma tensão maior, e por final essa é uma tensão maior, em função daquela teoria em que se diz que a corrente vai sempre do menos para mais, aqui exatamente e esse exemplo, tensão X, nesse ponto, uma tensão maior que X no G2, e aqui por final uma tensão ainda maior que G2, para que tenha um valor de tensão crescente de um componente para o outro, para que exista um aceleramento. Esse ponto aqui você pode ajustar lá no potenciômetro, no playback, né? Transformador de alta tensão, onde você ajusta o foco e vai definir a nitidez aqui na frente. Velocidade da aceleração pode definir a nitidez na frente. Então esse é o mesmo processo de uma válvula, pessoal. Só não temos esses restantes o restante aqui do componente, mas esse ponto aqui vai ser a placa. No caso de uma válvula, você vê aquele pontinho, um pontinho superior para as válvulas de potência, onde você encaixa aquela chupetinha na válvula, na cabecinha dela lá, na parte superior dela, ali é a placa, a parte que está alimentada com a tensão maior, em torno de 375 volts, para a válvula de potência de amplificadores antigos, ou até mesmo TV valvulada. E em outros casos de válvulas menores, também tem placa, mas os elementos, seus terminais estão sempre na parte inferior, onde você vai conectar ao socket. Placa cátodo, filamento, naquela parte inferior. Filamento você pode descobrir testando a continuidade. E quando esse filamento apaga, essa válvula passa a ser inútil, quando ele queima lá dentro internamente. Tá? Não existe mais conserto, não existe o cinescópio, existe uma forma de você reativar o cátodo estragado, você dá um superaquecimento e esse cátodo ele passa a conduzir novamente, mas para a válvula não tem conserto, queimou, tem que ser descartada mesmo. Então aí, finalizando, tá? Essa área, esse vídeo básico de eletrônica, espero que vocês tenham gostado do que eu passei aqui. Vamos fazer no próximo vídeo uma aula animada de multímetro para testar os componentes, para você ficar por dentro e ter noção de teste de componentes aí, vai ser muito legal. Então aí assine o canal aí para você ficar por dentro quando o vídeo for passado, tá? Ok? Então é isso, um abraço, tchau gente, até o próximo vídeo.